Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Vista. Já imaginou viver numa cidade com moradias dignas, seguras e sustentáveis? Com edificações públicas que ofereçam conforto e economia para os contribuintes? Pois é, isso embora seja uma realidade ainda distante em nosso país, é possível de ser viabilizada sim. Hoje no Ponto de Vista vamos conhecer a arquitetura social, que pode melhorar e muito, não apenas a paisagem, mas também a infraestrutura urbana e a qualidade de vida em nossas cidades e habitações. E para isso nós vamos conversar com a arquiteta e urbanista e pós-graduada em Direito Urbanístico e Ambiental, Priscila Ciolim. Seja muito bem-vinda, Priscila, ao Ponto de Vista. Obrigada. Bom, Priscila, eu gostaria que você definisse para a gente o que é a arquitetura social. Então, a arquitetura social é um termo, a gente vem falando sobre isso há algum tempo, mas ele começou a ter maior consistência depois da Lei de Assistência Técnica, que é uma lei de 2008. Ela diz que todo cidadão que ganha abaixo de 3 salários mínimos tem o direito à assistência técnica pública e gratuita para a construção da sua habitação e o entorno, ou seja, arquitetos, engenheiros e demais profissionais que sejam necessários para uma moradia digna. Então, antes se falava muito, se pensa no popular que o arquiteto só é um profissional de alto padrão, que só atende uma classe mais alta. Mas não, a gente tem que atender as classes mais baixas por uma questão, enfim, de interesse social mesmo, é necessário para toda a sociedade, para toda a cidade, na verdade, é benéfico que o arquiteto atenda a todas as classes sociais. Agora, essa lei, ela garante, pelo menos a lei, que a pessoa que vai construir e que seja de baixa renda, ela tenha assessoria técnica de um arquiteto. Existem arquitetos para isso? Então, arquitetos temos, só que eles precisam ser bem remunerados dentro do poder público. E aí, esse daí é o entrave ainda, Assim, muitas prefeituras, por exemplo, têm um arquiteto ou às vezes nenhum. Os profissionais formados, capacitados, nós temos aí no mercado, esperando por trabalho, inclusive. Só que eles precisam de uma remuneração digna para terem força de vontade também para trabalhar com essa pauta. E precisa ter um contingente também maior, mais expressivo de arquitetos para suprir essa demanda, que é uma demanda grande, Sim. Então, no momento, a gente tem um grande contingente de arquitetos graduados que às vezes ficam até batalhando no mercado tradicional, que é o mercado de alto padrão. E, enfim, esse mercado já está saturado, porque como a gente tem pesquisa do CAL, do Conselho de Arquitetura, 80% da nossa população não contrata arquiteto, apenas 20%. E nós temos esses arquitetos graduados, podemos dar pós-graduações e tudo mais que ensina essas pessoas a lidar melhor com essa faixa de 0 a 3 salários mínimos? Podemos, devemos, inclusive. Mas essas pessoas já estão no mercado, elas já estão aptas a trabalhar e buscando trabalho. Existe uma mobilização, por exemplo, para que o poder público, seja através dos governos estaduais, prefeituras também, elas contratem essa mão de obra com esse objetivo, com esse fim? Então, existe uma luta grande dos arquitetos, principalmente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. O IAB também, que é o Instituto dos Arquitetos do Brasil, faz essa luta. Enfim, diversas organizações, inclusive, assim, nós temos as assessorias técnicas, que normalmente são grupos formados por arquitetos que desejam trabalhar com a área, mas que tentam se encaixar assim, nesse mercado que ainda não aconteceu, ainda não existe essa contratação, e essas pessoas com muita luta, com muito ativismo às vezes até, trabalhando, enfim, em baixa remuneração, mas porque acreditam que é um caminho, que elas vão conseguir uma hora fazer essa lei de fato acontecer. E qual a resposta do poder público a essas reivindicações? Olha... Há uma sensibilidade ou uma má vontade, uma dificuldade? Como é que está o cenário hoje? Eu já conversei com diversas prefeituras, existe a vontade de algumas pessoas, mas existe a questão política por trás, Nós precisamos ainda explicar aos políticos do porquê o arquiteto é necessário para essa população. Muitas vezes as pessoas não entendem, assim, ou acham que, não, isso é supérfluo. Não, o arquiteto não é supérfluo, ele
ele é responsável por criar saúde da casa, o que vai trazer saúde para a população. Então a gente tem uma gama diferentes assim de políticos, né? Alguns não vão contratar porque dizem que a prefeitura deles não tem recurso. Outros não conseguem entender mesmo do porquê, da função desse profissional ali dentro. E apesar de toda essa argumentação de que com a arquitetura social você teria edificações mais, vamos dizer, sustentáveis, mais seguras, mais confortáveis, ainda assim há uma certa resistência? Sim, ainda tem uma certa resistência, porque assim, é inquestionável que uma prefeitura precise de médicos contratados, mas ainda existe o questionamento do porquê arquitetos, porque nós precisamos de uma quantidade grande aqui para resolver a questão habitacional, ponto a ponto. Pois é, e é um problema, hoje nós temos um problema muito sério, como você falou assim muito rapidamente aí no início da nossa entrevista, né? De construções que são feitas por conta própria, por conta do próprio morador, com um pedreiro conhecido, um pedreiro de confiança, mas que muitas vezes não obedece determinados critérios de segurança, né? Então isso aí acaba muitas vezes virando um problema social, porque uma moradia dessa se destrói, existem perdas de vidas muitas vezes, ou então de incapacidades, ou seja, isso acaba gerando também um custo social muito grande, não? Quando a gente fala assim que é uma habitação de interesse social, a gente não quer dizer que ela é do interesse só daquela família, é do interesse da sociedade, por conta disso mesmo, né? Tem questão de habitações que acabam ocupando áreas de proteção ambiental, porque não teve uma pessoa ali analisando, olhando, não, isso daqui não é adequado se ocupar aqui. Então, assim, gera ônus para a sociedade inteira. Então, por isso que a gente precisa muito trabalhar isso. Ainda mais uma cidade como Vitória, né, que tem uma ocupação enorme nos morros, de áreas de morros, de área de áreas risco, de né? risco, enfim, volta e meia tem uma chuva, acontecem acidentes, fora a questão da salubridade mesmo, né? Ambientes sem ventilação, sem janela, aí temos, enfim, recorrência de crianças dentro do posto de saúde que às vezes bastava uma janela no quarto dessa criança para ela dormir bem e respirar melhor e pronto, resolveria. Mas o sistema de saúde às vezes gasta fortunas num problema que na verdade é de moradia, da habitação. Bom, agora no caso também dessas habitações coletivas, esses grandes conjuntos habitacionais, como hoje, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, né? A arquitetura social, ela seria extremamente importante, porque infelizmente existem, né, esse tipo de edificações que são mal construídas, que não atende às necessidades dessas famílias e muitas vezes esses conjuntos eles são construídos em locais ainda sem a infraestrutura necessária, como transporte, água, esgoto, comércio, né? Geralmente muito afastados, então isso também gera um problema social muito grande, não? Então, o Minha Casa Minha Vida, o problema dele é que ele não veio... Problema não, na verdade, ele... Enfim, o foco dele era uma questão econômica, né? Criar um boom da economia na área da construção civil. Quanto a isso, ele atingiu o seu objetivo. Agora, na questão habitacional, no déficit habitacional, principalmente nessa faixa de 0 a 3 salários mínimos, ele foi assim, fez massagem só, ele não conseguiu solucionar. Isso porque ele padroniza demais as situações familiares, né? As pessoas não moram todas iguais. Um apartamento, 2 quartos com uma cozinha pequena não resolve para todo mundo. Tem a senhora que às vezes cozinha dentro de casa para vender para fora. E ainda tem essa questão fundiária que, assim, como veio com uma resolução econômica para dar um boom na construção civil, os terrenos também se inflacionaram. Então, aconteceu a periferização, né, da população, foi sendo jogado cada vez mais para longe a construção dessas edificações. E aí em áreas que ainda não tinham nenhuma solução urbana, de fato, para mobilidade, para saúde, educação. Então, a prefeitura tem que levar tudo isso até lá. E aí a gente começa a ampliar cada vez mais nossa malha urbana, o que é um problema também, né? Dificulta a mobilidade, traz prejuízos, ao invés de solucionar aqueles que já estão aqui próximos. Porque muitas vezes assim, a pessoa mora numa habitação ruim,
Mas um apartamento ali, 2 quartos, Minha Casa Minha Vida, não soluciona a vida dela, porque ela tem o pai morando junto, a mãe, que são idosos e precisa de um cuidado. Às vezes a irmã veio morar com uma criança pequena, porque aí ficava próximo dos pais para ajudar a cuidar. E aí acontece muito essas questões de ampliação, né, das casas. As pessoas vão por conta própria, chamam o pedreiro, faz o puxadinho, sem uma assistência técnica, cria problemas estruturais na casa, e aí entra isso, né? Não presta atenção, você tem que ter uma janela, na ergonomia do ambiente, e é essa assistência técnica que vem para solucionar isso. Então... Agora, tem o caso, você citou nós temos uma população que está envelhecendo. Né? Hoje temos um contingente enorme de pessoas idosas que muitas vezes precisam de uma maior acessibilidade, né? E a gente vê que muitas dessas construções, essas habitações populares, elas não oferecem lá muitas condições de acessibilidade, a começar por escadas, não é? Você tem conjuntos habitacionais que são só de escadas, quer dizer, quando na realidade poderiam ser de rampas, a largura das portas, né, de determinados ambientes da casa para que possa passar uma pessoa que usa cadeira de rodas. Quer dizer, isso já é complicado até mesmo nas edificações que não são populares, né? Que dirá numa habitação popular. Tudo isso teria que ser revisto também, não? Isso é um problema também, porque assim, os padrões mínimos que requer de uma habitação, na verdade, ele é pensado só na população adulta com nenhum problema de mobilidade. Então, quando a gente vai fazer uma casa específica para uma população que tem o problema de mobilidade, a gente precisa da porta mais ampla e tudo mais, é uma exceção, não é a regra. E aí entra o problema. Então, assim, essas habitações que são feitas no formato carimbo não observam esses detalhes. E aí entra a reforma, a pessoa vai quebrar e para botar de um jeito, às vezes tem um cadeirante, aí ela vai começar a quebrar e não tem assistência técnica, às vezes ela nem sabe direito como fazer. Ou então, um outro problema que isso gera também, muita gente, às vezes, cria o seu comércio, né, dentro da sua casa. Eu ouvi falar outro dia de um caso, uma família que criou no térreo uma areazinha de eventos, assim, aniversário, sabe, para a comunidade. Isso é muito comum, assim, nos bairros, a pessoa tem um terreno maior e cria esse espaço. Só que não teve uma assistência técnica. Aí o que aconteceu? Ela criou o banheiro e tudo mais, sem poder atender pessoas com mobilidade reduzida. Então, cria todo um empecilho ali, tanto para o negócio dela, quanto um inconveniente, às vezes, enfim, uma situação constrangedora para aquela pessoa que precisa. Agora, a arquitetura social ela não está restrita apenas a moradias, mas também a equipamentos públicos, como postos de saúde, hospitais, escolas, né? Porque garantir uma construção que seja, além de acessível, segura e que ofereça também maior durabilidade e qualidade, não? Sim, então, a arquitetura social ela permeia muito com o urbanismo. E a gente precisa ter todos esses equipamentos próximos à habitação. Por isso mesmo que a gente fala, né, periferização, que é um problema, que afasta e não leva os equipamentos públicos para perto. Os equipamentos de lazer, por exemplo, também, que também são necessários, né? A gente para pensar assim, não, mas construiu as casas ali e tudo mais, está tudo certo. Mas a praça, o espaço de convívio, onde as pessoas se encontram, levam as crianças para brincar, tudo isso é essencial. E o arquiteto social, ele trabalha com isso também, ele pensando em todos esses casos. A questão da sustentabilidade também, que hoje é uma palavra de ordem extremamente necessária, não? Sim, isso é premissa de uma arquitetura, né? Então a gente não pode esquecer, tanto para classes mais altas quanto para classes mais baixas, independente, e sempre jogar também no urbanismo. Agora, representa também redução de custos, né? Quer dizer, você reduz custos sociais, consequentemente, né, recursos que o Estado despende que poderiam ser dispensáveis, não precisar utilizar, não? Utilizar em coisas que seriam mais prioritárias, mais emergentes, não? Com certeza. Você diz assim, em relação à saúde e tudo mais. Isso. Com certeza. A gente, o Estado muitas vezes assim, olha, eu vou gastar fortunas para fazer esse projeto com assistência técnica desse formato da lei, mas ele vai estar economizando bastante em outro lado, tanto em mobilidade urbana, quanto em saúde, tudo isso vai ter o retorno, né? Ô Priscila, obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui no Ponto de Vista e sucesso para a arquitetura social.
Muito obrigada pelo convite e poder contar um pouquinho aqui para as pessoas que existem arquitetos trabalhando nessa área. Pois é, eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!